Naquela manhã, o riso veio antes do sol esquentar a terra. Não foi um riso leve, desses que escapam sem querer. Foi um riso afiado, coletivo, quase ensaiado. O fazendeiro atravessava a praça com as botas cobertas de barro seco, o chapéu velho puxado até a sobrancelha, carregando um saco de ração rasgado no ombro. Cada passo dele parecia confirmar o que todos ali já tinham decidido acreditar. Mais um homem simples, preso à poeira, condenado a envelhecer sem deixar rastro. As pessoas cochichavam, apontavam, disfarçavam mal. Um comerciante comentou alto demais que aquele sujeito mal devia ter dinheiro para o café. Outro riu dizendo que aquela terra onde ele morava não valia nem o ar que passava por cima. O fazendeiro ouviu tudo. Ouviu como quem escuta a chuva fraca batendo no telhado. Percebe, mas não se move. Ninguém ali sabia que, enquanto riam, ele já tinha comprado metade das terras ao redor, silenciosamente, em contratos que nunca viraram conversa de bar. Ninguém imaginava que aquele homem de aparência quase invisível controlava rotas, dívidas, acordos antigos feitos de palavra e aperto de mão. O riso deles não o feriu. Pelo contrário, havia algo de quase poético em ser subestimado. O mundo fica mais honesto quando acredita que você não é nada. Ali, no meio da praça, o fazendeiro parou por um segundo, olhou em volta e respirou fundo. Ele conhecia cada rosto, cada história mal contada, cada mentira repetida como verdade. Eles riam porque não sabiam. E não saber, às vezes, é o maior luxo de quem ainda não teve a realidade puxada pelo colarinho. Aquela manhã parecia comum. Mas algumas manhãs só fingem ser normais antes de virar lenda. Histórias assim não nascem do nada. Elas brotam do silêncio, do tempo, de escolhas que ninguém viu sendo feitas. O fazendeiro não surgiu rico, nem poderoso, nem respeitado. Surgiu como quase todo mundo surge, com pouco, com medo e com uma teimosia difícil de explicar. A região onde ele vivia era conhecida por engolir sonhos e cuspir. Gente cansada, terra dura, sol impiedoso, promessas quebradas desde antes de ele nascer. Ainda assim, ele ficou. Enquanto muitos iam embora em busca de cidades grandes, ele aprendeu a escutar a terra, a entender o ritmo das coisas que não gritam. Construiu devagar, como quem não tem pressa porque sabe onde quer chegar. Cada decisão parecia pequena demais para virar notícia. Cada passo parecia comum demais para virar história. É por isso que quase ninguém percebe quando alguém assim vence. O sucesso dele não fez barulho, não teve fogos, nem manchetes. Foi crescendo como raiz, escondido, firme, impossível de arrancar depois. E agora você está prestes a ouvir essa trajetória inteira, não a versão romantizada, mas a crua, cheia de escolhas estranhas, silêncios longos e momentos em que ele poderia ter desistido. Antes de continuar, deixa um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Histórias ganham mais força quando atravessam mapas, quando a gente percebe que, em lugares diferentes, pessoas diferentes entendem o mesmo sentimento. Essa não é só a história de um fazendeiro. É a história de todo mundo que já foi rido por parecer pequeno demais. Quando ele chegou àquela terra, não havia cerca, não havia casa de verdade, não havia futuro visível. O lugar tinha sido rejeitado por 3 antigos donos, cada um deixando para trás uma desculpa diferente. Diziam que o solo era ingrato, que nada crescia direito, que ali só prosperava o abandono. O fazendeiro ouviu tudo isso e ainda assim assinou os papéis. Não por esperança cega, mas por cálculo silencioso. Ele tinha aprendido cedo que a opinião coletiva costuma errar quando fala com muita convicção. Nos primeiros anos, o trabalho foi brutal. Acordava antes da luz, dormia depois que o corpo já implorava descanso. Perdeu colheitas inteiras, enterrou prejuízos sem reclamar. Vendeu o pouco que tinha para manter o que acreditava. Os vizinhos observavam de longe, comentando que era só questão de tempo até ele quebrar, de vez. Só que enquanto eles viam fracasso, ele via padrão. A água que não ficava na superfície corria por baixo.
As plantas que morriam revelavam algo sobre o solo. Cada erro virava um dado, cada perda virava informação. Com o tempo, ele começou a plantar o que ninguém mais plantava, criar do jeito que ninguém mais criava, negociar diretamente, sem atravessadores. Quando percebeu, já estava lucrando o suficiente para comprar pequenas partes das terras vizinhas, sempre em silêncio. Ninguém desconfiou. Ninguém perguntou. Até o dia em que uma seca forte atingiu a região, e só a terra dele resistiu melhor que o esperado. Foi aí que os olhares mudaram. Ainda não era respeito. Era curiosidade. E curiosidade é sempre o primeiro degrau da surpresa. O dinheiro começou a entrar de forma irregular, depois constante, depois sólida. O fazendeiro nunca mudou o jeito de se vestir, nem o hábito de andar a pé pela cidade. Preferia ser visto como sempre foi. Investiu em coisas que não davam status. Imediato. Infraestrutura, gente, acordos de longo prazo. Quando alguém precisava de ajuda, ele ajudava sem anunciar. Quando alguém devia, ele cobrava com paciência. Aos poucos passou a financiar negócios locais, comprar dívidas antigas, assumir riscos que bancos não queriam. Tudo isso enquanto continuava sendo o homem das botas sujas de barro. A região começou a respirar melhor sem entender por quê. Empregos surgiram, estradas melhoraram, contas antigas foram quitadas. O nome dele aparecia em contratos, mas quase ninguém conectava o nome ao rosto. Até aquele dia na praça, quando o riso veio fácil demais. Um grupo de empresários de fora tinha chegado para comprar terras, achando que tudo ali ainda estava barato. Eles falavam alto, exibiam carros caros, desprezavam quem passava. Um deles olhou para o fazendeiro e fez uma piada sobre pobreza. O silêncio que veio depois foi curto, mas carregado. O fazendeiro apenas sorriu. Ele já tinha visto esse filme antes e sabia exatamente como terminava. Na reunião daquela tarde, os empresários descobriram que quase todas as terras que queriam já tinham dono. Descobriram também que as rotas de escoamento, os fornecedores e até parte do financiamento estavam ligados a um único nome. Quando perguntaram quem era esse homem, alguém respondeu apontando discretamente para fora da janela. O fazendeiro passava de novo pela praça, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. O choque não foi imediato, foi lento, constrangedor. A ficha caiu, em camadas. O homem que eles riram pela manhã era o centro invisível de tudo. O mais rico da região, não usava terno, não discursava, não pedia atenção. Ele simplesmente era. E naquele momento, enquanto os empresários tentavam renegociar, o fazendeiro fazia uma escolha que mudaria o equilíbrio de poder dali em diante. Uma escolha que ninguém ali ainda conseguia prever. A decisão dele não foi movida por vingança. Foi estratégia pura. Ele sabia que poderia esmagar, humilhar, expulsar. Mas também sabia que o verdadeiro poder não está em destruir, e sim em controlar o jogo. Aceitou negociar, mas nos próprios termos. Termos que garantiam crescimento para a região e domínio silencioso para ele. Alguns empresários aceitaram, outros foram embora. A cidade começou a comentar, agora com cuidado. O riso deu lugar ao respeito tardio, aquele que vem quando não há mais escolha. Mesmo assim, o fazendeiro manteve a rotina. Continuou acordando cedo, caminhando pela praça, ouvindo mais do que falando. Só que algo novo pairava no ar. Um segredo ainda maior, enterrado no passado daquela terra, prestes a vir à tona. Um detalhe esquecido em documentos antigos, algo que nem mesmo o fazendeiro tinha considerado no início. E quando isso emergisse, o que já parecia grande ficaria pequeno perto do que estava por vir. O documento apareceu por acaso, como quase tudo que muda destinos. Estava dobrado dentro de uma pasta velha, esquecida no fundo de um cartório que parecia sobreviver mais por teimosia do que por movimento. O fazendeiro só entrou ali porque precisava regularizar um detalhe banal, uma assinatura atrasada, nada que merecesse atenção. O funcionário, um homem magro e cansado, puxou caixas antigas, reclamando do pó e da falta de organização. Foi quando a pasta caiu no chão. Papéis se espalharam como folhas secas. Um deles chamou a atenção do fazendeiro não pelo título, mas pela data. Antiga demais.
Ele pediu para olhar. Leu uma vez, depois outra. Não demonstrou nada, mas por dentro, algo se deslocou. Aquele papel falava de uma concessão esquecida, feita décadas atrás, quando a região ainda nem sonhava em virar o que era hoje. Falava de direitos subterrâneos. Falava de algo que nunca foi explorado porque ninguém acreditava que valesse a pena. Ninguém, exceto ele. Agora. O funcionário explicou por alto, sem entusiasmo, dizendo que aquilo nunca deu em nada, que outros já tinham olhado e desistido. O fazendeiro agradeceu, guardou a informação como quem guarda uma semente no bolso e saiu. O sol lá fora parecia o mesmo. A praça tinha as mesmas pessoas, os mesmos risos contidos. Mas o chão sob os pés dele nunca mais foi apenas chão. Ele não contou a ninguém, nem aos mais próximos. Aprendeu cedo que certas ideias morrem quando respiram o ar errado. Começou a investigar por conta própria, revisitando mapas antigos, conversando com gente muito velha, daquelas que falam devagar porque já viram o mundo correr rápido demais. Aos poucos, as peças se encaixaram. A terra, rejeitada, a água que corria por baixo, a resistência estranha do solo em tempos de seca. Tudo apontava para algo maior, algo que sempre esteve ali, ignorado por parecer inconveniente demais para virar aposta. O fazendeiro sentiu um misto de empolgação e cautela. Grandes descobertas não pedem pressa, pedem precisão. Enquanto isso, a cidade seguia mudando. O nome dele agora era sussurrado com respeito, às vezes com medo. Pessoas que nunca o cumprimentaram passaram a sorrir. Outras fingiam que sempre acreditaram nele. Ele observava tudo como quem assiste a uma peça repetida. Sabia que a admiração tardia costuma ser oportunista. Ainda assim, não fechou portas. Continuou investindo, ajudando, mantendo a engrenagem girando. Por fora, era o mesmo fazendeiro. Por dentro, carregava um plano que poderia redesenhar o mapa inteiro da região. Os testes começaram discretos. Pequenas perfurações, análises silenciosas. Profissionais trazidos de fora sob contratos rígidos. Cada resultado confirmava o que ele suspeitava. Não era só riqueza, era poder estratégico. Algo que colocaria aquela terra no centro de interesses muito maiores. O fazendeiro passou noites sem dormir. Não por medo, mas por cálculo. Sabia que, a partir dali, cada passo em falso teria consequências que não atingiriam só ele. A região inteira poderia prosperar ou ser engolida. E ele não tinha chegado até ali para repetir erros de outros. Quando os primeiros rumores vazaram, vieram disfarçados de piada. Diziam que ele estava cavando buraco à toa, gastando dinheiro em fantasia. O riso voltou, mais nervoso, mais contido. Ele deixou que rissem, sempre deixou. Só que dessa vez, o silêncio que viria depois seria ensurdecedor. Um investidor tentou sondá-lo, oferecendo valores altos por partes da terra. O fazendeiro recusou sem negociar. Outro insistiu, prometendo proteção, influência, visibilidade. Ele recusou de novo. Não era arrogância, era visão. Ele sabia exatamente quanto valia o que estava debaixo dos pés de todos. A confirmação final chegou numa manhã comum demais para um momento tão decisivo. Um relatório curto, direto, impossível de ignorar. O fazendeiro leu sozinho, sentado à mesa simples da cozinha, com o café esfriando ao lado. Ali estava a prova. Aquela terra não só o tornava o homem mais rico da região, tornava-o indispensável. Ele fechou os olhos por um instante, não para comemorar, mas para lembrar de cada riso, cada desprezo, cada conselho para desistir. Não sentiu raiva, sentiu clareza. A partir daquele dia, ele começou a se preparar para o inevitável. Sabia que interesses maiores apareceriam. Sabia que alianças seriam testadas. Sabia que o jogo deixaria de ser local. Ainda assim, manteve o ritmo. Quem olha de fora não percebe quando alguém cruza o ponto sem retorno. Parece tudo igual até não ser mais. A cidade ainda não sabia, mas estava prestes a virar palco de uma disputa silenciosa, onde o fazendeiro, aquele mesmo das botas sujas, teria que decidir até onde iria para proteger o que construiu.
E a próxima escolha dele não seria feita em silêncio. A primeira movimentação veio de fora, como o vento que muda antes da tempestade. Um homem bem vestido apareceu na fazenda sem avisar, dizendo representar interesses que não cabiam em cartões de visita. Falava manso demais, sorria pouco demais. Disse que sabia o que havia sob aquela terra e que o mundo funcionava melhor quando certas riquezas estavam nas mãos certas. O fazendeiro ouviu em silêncio, oferecendo café como sempre fazia. Quando o homem terminou, esperando uma reação, recebeu apenas um não, calmo, quase educado. Não houve ameaça explícita, mas o recado ficou pendurado no ar. Ao sair, o visitante disse que outras pessoas viriam, pessoas menos pacientes. O fazendeiro fechou a porteira e ficou ali parado por um tempo, olhando o campo. Ele sempre soube que aquele dia chegaria, só não sabia o quão rápido. A notícia começou a circular como boato mal contado. Primeiro em cidades vizinhas, depois em escritórios distantes. Gente grande passou a olhar para aquele ponto esquecido no mapa com apetite. Ao mesmo tempo, a cidade mudou de humor. Comerciantes ficaram inquietos. Políticos locais começaram a aparecer com mais frequência. Antigos desafetos surgiram oferecendo ajuda. O fazendeiro percebeu que o jogo tinha subido de nível. Já não bastava ser invisível. Agora, precisava ser firme. Reuniu pessoas de confiança, poucas, escolhidas mais pela história do que pela ambição. Explicou o necessário, sem revelar tudo. Pediu lealdade, não por gratidão, mas por visão compartilhada. Nem todos ficaram. Quem ficou, ficou por convicção. As pressões aumentaram. Licenças começaram a atrasar sem explicação. Fiscalizações surgiram do nada. Reportagens enviesadas tentaram pintá-lo como ganancioso, como alguém que escondia riqueza enquanto o povo sofria. Ele respondeu do único jeito que sabia, com fatos e constância. Abriu investimentos, financiou projetos comunitários, melhorou escolas, hospitais, estradas. Não como jogada de imagem, mas como consequência lógica do que sempre acreditou. Ainda assim, os ataques continuaram. Quando não vinham de fora, vinham de dentro. Um antigo aliado tentou vender informações. Foi descoberto cedo demais para causar dano irreversível, mas tarde o suficiente para deixar claro que a confiança agora era artigo raro. Numa noite sem lua, o fazendeiro caminhou pela terra como fazia quando precisava pensar. O silêncio ali era antigo, quase sagrado. Ele sabia que poderia vender tudo e desaparecer, viver confortável em qualquer lugar do mundo. Sabia também que, se fizesse isso, confirmaria a lógica dos que só veem riqueza como fuga. Ele não queria fugir, queria transformar. Decidiu então dar um passo que ninguém esperava. Convocou uma assembleia aberta, algo impensável para alguém com tanto a perder. Chamou a cidade inteira. Falou pouco, mas falou claro. Revelou parte da verdade, o suficiente para mudar o eixo da conversa. Disse que a riqueza dali não seria explorada sem retorno para quem sempre viveu à margem dela. Disse que não aceitaria imposições externas. Disse que aquela terra tinha dono, mas também tinha compromisso. O impacto foi imediato. Alguns aplaudiram, outros desconfiaram, outros sentiram medo. Mas a narrativa mudou. Pela primeira vez, o fazendeiro deixou de ser apenas o homem rico e virou símbolo. Isso atraiu apoio, mas também inimigos mais perigosos. Dias depois, uma proposta oficial chegou, respaldada por gente grande demais para ignorar. Era uma oferta absurda, acompanhada de prazos curtos e consequências implícitas. Aceitar significava poder ilimitado. Recusar significava confronto aberto. O fazendeiro leu o documento com calma, dobrou com cuidado e colocou sobre a mesa. Ele sabia que aquela decisão não afetaria só sua vida, nem só aquela geração. Afetaria tudo que viria depois. E enquanto a cidade dormia sem saber, ele se preparava para escolher entre dominar o jogo ou reescrevê-lo. O fazendeiro não respondeu à proposta no prazo esperado. O silêncio foi a primeira ruptura. Quem estava acostumado a mandar não sabe lidar quando o outro lado não corre. Enquanto escritórios pressionavam, ele continuava andando pela cidade,
cumprimentando pessoas pelo nome, visitando obras que tinham começado anos antes de tudo aquilo. Não era encenação, era raiz. Ele sabia que no fim, decisões grandes só se sustentam quando o chão reconhece quem pisa. Quando finalmente respondeu, não foi com recusa nem com aceitação. Foi com uma condição impossível para quem pensava apenas em extrair, lucrar e ir embora. Ele exigiu controle local, participação direta da comunidade, transparência total e um fundo permanente para desenvolvimento da região. Quem lesse rápido acharia ingenuidade. Quem entendia o jogo percebeu o golpe de mestre. Aquilo tirava o poder das mãos erradas, sem precisar levantar a voz. Algumas empresas se retiraram imediatamente. Outras tentaram dobrá-lo. Nenhuma conseguiu. O confronto que todos esperavam nunca virou espetáculo. Virou acordo histórico. O tipo de acordo que não vira manchete barulhenta, mas muda a vida real das pessoas. A exploração começou de forma controlada, lenta, quase irritante para investidores impacientes. Em poucos anos, a região se transformou, não em vitrine artificial, mas em lugar onde as pessoas pararam de ir embora. Escolas cheias, comércio vivo, estrada boa o suficiente para não virar promessa. O fazendeiro nunca assumiu cargo político, nunca discursou em palanque. Preferiu continuar sendo o homem que escutava mais do que falava. Os mesmos que riram dele na praça agora contavam a história como se sempre tivessem sabido. Ele nunca corrigiu. Aprendeu que a verdade não precisa ser defendida quando está de pé sozinha. Continuou usando as mesmas botas, o mesmo chapéu gasto, não por humildade calculada, mas porque nunca confundiu riqueza com fantasia. Dinheiro para ele era ferramenta. Identidade vinha da terra, do tempo e das escolhas difíceis feitas quando ninguém estava olhando. Anos depois, um jovem perguntou por que ele nunca contou a ninguém que era o homem mais rico da região. O fazendeiro pensou por um instante antes de responder. Disse que o mundo trata melhor quem parece pequeno. Disse que o riso alheio é um excelente esconderijo. Disse, por fim, que quem precisa provar poder já perdeu metade dele. Naquela mesma praça onde tudo começou, agora havia sombra, bancos novos, crianças correndo. O fazendeiro atravessou o lugar como sempre fez. Ninguém riu. Alguns acenaram. Outros apenas observaram em silêncio. Ele seguiu adiante, sabendo que a maior vitória não foi o dinheiro, nem o controle, nem o respeito tardio. Foi ter vencido sem virar aquilo que um dia desprezaram. E assim, sem estátua, sem nome em prédio alto, o homem mais rico da região seguiu sendo exatamente quem sempre foi. Alguém que entendeu cedo demais que o verdadeiro poder não está em ser visto, está em permanecer.